Agora nós vamos envolver a nossa irmã Lumena em muita luz, ela que vai nos trazer o Evangelho da noite. Terceiro boa noite hoje, hein? Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Luz. E que os amigos espirituais, que o Mestre Jesus possa nos envolver, nos inspirar, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do seu Evangelho. Ainda mais numa segundona de um feriado tão extenso quanto é este do Carnaval, não é? Então, Carnaval. Nós temos uma cultura que nos diz assim que o ano só começa depois do Carnaval. E eu não sei os senhores, mas eu acho que essa não é a minha realidade. Porque meu ano começou já dia 1º. E não tem parado, né? Então, por conta de refletir sobre isso, e quando nós recebemos o convite para fazer a palestra de hoje, o tema era livre, a primeira coisa que me veio à mente foi uma lição que... o som tá bom? Beleza. Foi uma lição que tem num livro chamado Jesus no Lar. Esse livro é psicografia do Chico, pelo espírito Nélio Lúcio. O contexto desse livro é sobre os evangelhos que Jesus fazia na casa de Simão Pedro. Inclusive, no primeiro capítulo, quando ele fala dessa primeira reunião, o texto finaliza assim, que ali foi instaurado o primeiro evangelho no lar. Então é muito legal porque os familiares de Pedro, as pessoas que acompanhavam Jesus nesse evangelho, trazem ali uma série de colocações, perguntas, dúvidas que nós temos até hoje. E aí, num desse capítulo, cujo título é Talismã Divino, e talismã significa aquele objeto de que quem o possui acredita que tem sorte. E a gente também tem essa cultura, né? Achando que a nossa sorte, a nossa vida, às vezes depende de um objeto, de um colar, de um anel, de uma roupa, né? Aquela roupa que a gente fala assim, essa roupa me dá sorte, então eu vou usar essa roupa. E para a gente ver que já naquela época de Jesus também era igual, porque conta nesse capítulo que Isabel, a mãe do João e do Tiago, nesse encontro, nesse dia do Evangelho, pergunta para Jesus se existia um talismã. Eles estavam conversando sobre as curas, sobre todos aqueles convites que Jesus fazia para os corações em relação à Boa Nova. Então ela pergunta se existia algum tipo de talismã, na mente dela, não é? Algum objeto que pudesse facilitar aquelas conquistas, que trouxesse sorte ou que indicasse os caminhos para que ficasse mais fácil conquistar tudo que Jesus colocava para eles como objetivo de vida e coloca para todos nós até hoje, não é? E aí o texto é bem legal porque diz assim que Jesus dá uma parada, olha para ela, né? E todos os contextos do livro sempre coloca Jesus olha pacientemente, Jesus olha para o discípulo quando ele faz uma pergunta assim, com compaixão, quando é alguma coisa que faz sofrer o coração. Eu imagino que ele achou engraçado a pergunta, né? Porque ele fica olhando para ela com um sorriso e ele diz assim, existe sim um talismã que eu posso oferecer para vocês que vai facilitar a vida de vocês. Opa, aí todo mundo já fica atencioso mais na conversa. E nós queremos descobrir também. Então Jesus diz assim para ela, começa a enumerar, não sei se eu vou lembrar de todas, depois vocês podem conferir na lição. Começa a enumerar o que esse talismã pode fazer por ela. Então ele diz, a primeira coisa é que esse talismã, ele mostra para a gente, ele desvenda um amor
que existe em nosso redor e a gente não consegue enxergar. Isso é bom, né? E muitas pessoas se sentiram sozinhas, se tivesse um objeto de sorte, falasse assim, aonde está o amor em meu torno, e eu conseguisse encontrá-lo, seria bom. Jesus diz para ela que esse talismã consegue também descortinar, né, aquelas mágoas que a gente tem no coração em função de algumas desarmonias no lar. Ele consegue diluir essas desarmonias. Jesus diz também para ela que esse talismã consegue reatar aquelas relações de discórdia, aquelas inimizades. Então, isso é bom também, não é? Já pensou se a gente tivesse algo em nosso poder que fizesse com que isso acontecesse, a gente reatasse com as pessoas às quais a gente gerou alguma inimizade? Jesus disse para ela que esse talismã também indicava o caminho daqueles que estão nas trevas para a direção da luz. Aí todo mundo foi ficando bastante interessado, né? Jesus disse que esse talismã também fazia com que as artes e as ciências nos trouxessem coisas novas. Jesus disse para ela assim, que qualquer realização que a gente tem em mente fazer, que esse o talismã que poderia nos dar condições de fazer, que através dele nós poderíamos enriquecer a nossa vida de alegria. Disse ainda que com esse talismã, tudo que nós quiséssemos conquistar para a nossa vida, que seria possível. Aí é lógico, né? Acho que vocês também estavam com essa vontade. Ela logo perguntou, Jesus, então diz pra gente onde é que eu posso adquirir esse talismã? Porque na mente dela, assim como na nossa, é alguma coisa material, né? Então ela já queria ir lá comprar. Onde que ela vai e que ela poderia adquirir esse talismã? Então Jesus responde para ela que esse talismã era o minuto que ela estava vivendo agora. Que cada minuto da vida dela era muito precioso e através dele ela poderia realizar qualquer coisa. Disse para ela que esse minuto não era um patrimônio exclusivo dela. Esse talismã não poderia ser só dela, que era de todos nós, que era um patrimônio comum. Então ele arrematou dizendo assim, que o talismã divino é o tempo que nós temos à nossa disposição para, através dele, construir as coisas. E faz todo sentido, não é? Porque a gente vai imaginando que ter um colar, ter um brinco, ter um patuá, não é? Vestir uma roupa, ter um anel, um objeto lá na nossa gaveta, pode nos trazer algum tipo de sorte. E hoje nós estamos altamente esclarecidos que é o nosso pensamento, a nossa forma de conduzir a vida, a nossa relação com Deus, as nossas escolhas pautadas, não é, direcionadas à luz do Evangelho de Jesus, que vão nos ajudar a viver melhor. Então, quando Jesus coloca para ela que o tempo é o que nós temos de mais precioso, faz todo sentido, não é? Porque se eu quero sair das trevas e alcançar a luz, vai demandar um tempo, não vai? Se eu vou reatar a amizade com alguém que hoje eventualmente eu não converso, também precisa de um tempo para que isso aconteça. Se eu vou construir algo, se eu vou caminhar na direção de um objetivo, se eu vou mudar alguma forma de ser, isso também não vai acontecer de uma hora para outra. Mas, não é? Só o tempo, assim, qual é a grande reflexão? Fazer desse tempo um tempo produtivo. Fazer com que a gente aproveite cada minuto da nossa vida de maneira a que ele proporcione, não é, um resultado final positivo. E para que isso aconteça, nós precisamos de um outro elemento, que
a gente acredita também que é extremamente importante. Tão importante que tem uma mensagem da Joana de Ângeles que ela diz assim para a gente: não permitas nunca, em qualquer hipótese na sua vida, que você tenha uma hora vazia. Está numa lição chamada A Bênção do Trabalho, dando a deixa para a gente do que é para a gente fazer numa hora que eventualmente num momento em que eventualmente a nossa hora esteja vazia. Trabalhar, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos pegar esse tempo disponível que nós temos e torná-lo produtivo. Nós precisamos movimentar o nosso tempo. Nós precisamos arregaçar as mangas e agir. Porque senão, nunca, se nós não fizermos um movimento produtivo, um movimento direcionado para o bem, um trabalho cujo resultado final seja positivo, seja o bem, seja tudo quanto nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus, como é que nós vamos caminhar da treva para a luz? Como é que nós vamos somar as alegrias na nossa vida? Como é que nós vamos reatar as inimizades que nós vamos cultivando pelos caminhos, não é? Porque a gente faz isso também. Como é que nós vamos dar tempo para que as artes, para que as ciências caminhem segundo tudo quanto o Evangelho de Jesus tem nos ensinado? Aí tem um outro livro chamado Aviluz, psicografia de João Nunes Maia, por um espírito chamado Xoalim, que também tem esse contexto. Só que o encontro de Jesus com os discípulos, nesse livro, era na casa dos pescadores, uma casa lá que eles tinham se reunido. Mas o objetivo ali era o mesmo, eles traziam, não é, as dificuldades, as angústias, as dúvidas e colocavam para Jesus. E eu sempre cito esses livros porque quando a gente tem a oportunidade de ler, a gente se reconhece com as mesmas dúvidas, com as mesmas angústias, buscando o mesmo conforto. E aí está lá Jesus dando o caminho, dando a orientação para os seus discípulos, que cai como uma luva para todos nós. E numa lição também, Bartolomeu pede para que Jesus fale sobre o trabalho. Então, se eu tenho que aproveitar o tempo, se eu não posso deixar nenhuma hora vazia, como, não é? Qual é a importância desse trabalho, da atividade que a gente vai preencher esse tempo que a gente tem disponível? Então, Jesus já começa dizendo para ele que a maior preocupação do Criador sempre foi o trabalho, que ele continua trabalhando até hoje. Ora, se o Criador continua trabalhando até hoje sem cessar, por que é que a gente vai ficar de braços cruzados, não é? Às vezes a gente se sente no direito de ficar de braços cruzados, mas a gente precisa de atividade, a gente precisa trabalhar. Então ele diz assim para a gente olhar a natureza e ver que tudo trabalha. As formigas, as abelhas, não é verdade? As formigas, então, parece que para a gente representam o trabalho. Estão sempre ali cuidando de serem previdentes, não é? Estão ali no verão trabalhando. É no verão que elas colhem, na primavera, no verão colhem os frutos, porque o inverno é mais rigoroso, elas sabem que não podem sair. Então elas não vão para a praia no verão, né? Elas trabalham porque vai chegar um dia difícil. Não estou dizendo que a gente não pode ir para a praia no verão. Estou só brincando, mas para a gente sempre pensar que lá na frente as coisas podem não ser tão favoráveis. Então, ser prudente, ser previdente também é um resultado positivo do trabalho nas nossas vidas. Então, Jesus diz isso para ele, para a gente olhar a natureza e ver que tudo tem movimento, tudo trabalha, tudo tem uma sequência. Para quê? Para que os resultados possam ser positivos, para que a gente possa usufruir do melhor. Então, ele ainda convida aquele discípulo Bartolomeu, que tinha assim, reflexões diferenciadas sobre o trabalho. Bartolomeu era um discípulo que era envolvido com a política da época, no sentido de pensar assim na igualdade da sociedade. E ele não entendia muito bem essas diferenças de posições, não é?
E Jesus fala para ele, não é isso que você tem que olhar. Você olha que todo trabalho é útil. Coisa que às vezes é difícil para a gente, porque a gente fala para o nosso filho assim, olha, o lixeiro lá, se não tivesse o lixeiro, a cidade ia ficar toda suja. Então o trabalho do lixeiro é importante. Mas quando chegar na nossa hora de procurar um emprego, às vezes a gente não quer se sujeitar a ser um lixeiro. Olha, se é um trabalho digno, se é um trabalho importante, por que não serve para nós? Então, como que a gente olha essas diversas atividades? Todas são úteis, então todas nos cabem. Pode ser que no momento da vida, como a maioria diz, a gente precisa se sujeitar, não é esse o termo que a gente diz? Mas não é isso, nós precisamos trabalhar e não importa. Por quê? Voltando para Joana de Ângeles, nessa mesma lição, ela diz assim, o pior para o cristão é a ociosidade. Então, você está com a hora vazia lá, não está fazendo nada, e aí o negócio pode descambar para um lado que não é positivo. Por quê? Qual é o lado que não é positivo? Seus pensamentos podem divagar para lugares que não são bons. A gente pode alimentar ideias fixas que não são legais para a gente. A gente pode até trazer para a nossa vida um sentimento de inutilidade. Oh, não faço nada, não tenho nada para fazer. E aquilo não é positivo. Ela diz nessa lição, é muito interessante, e aí eu comecei a prestar atenção também, porque nós somos sempre os primeiros a refletir quando a gente tem a oportunidade de estudar, que é nessa hora ociosa, às vezes a gente senta com alguém para bater um papo, e aí sem perceber está falando mal de alguém. E o pior de tudo é que ela tem razão, né? Então ela diz assim, a maledicência, às vezes o pensamento de discórdia, alguma coisa que você nem estava ligando e aí você passa a dar uma atenção inadequada, pode surgir aí desse momento ocioso, numa conversa não produtiva. Então a gente precisa sim selecionar o nosso tempo. E ela diz assim, nunca utilize como desculpa o cansaço ou a falta de motivação para não trabalhar. Que também, ela já sabia, né? É o que mais a gente usa. E a desculpa de estar cansado, né? Ou não estar com muita vontade, não pode fazer parte da nossa vida. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos, através de Kardec, ressaltaram muito mais ainda a importância do trabalho. No livro terceiro, a terceira parte do livro dos Espíritos, está dizendo lá sobre as leis naturais. E aí, o que são as leis naturais? Os Espíritos esclarecem que são aquelas leis divinas que a divindade criou e são as únicas necessárias para que nós sejamos felizes. Que nós só não somos felizes quando nos afastamos dessa lei. Beleza. Aí o capítulo fala sobre todas elas. E uma lei, adivinha qual é? É a lei do trabalho. Ou seja, o trabalho consta de uma lei divina. E lá está escrito, se a lei natural é aquela que é a única que nós precisamos seguir para sermos felizes, se nós só somos infelizes quando delas nos afastamos, faz todo sentido quando a gente não se envolve num trabalho de qualquer ordem, tá, gente? Trabalho voluntário, um trabalho material, um trabalho espiritual que é tão importante na nossa vida. Quando a gente deixa isso à deriva, ou não faz com alegria, com convicção, com compromisso de que está fazendo a coisa certa, de que está fazendo o melhor, o negócio não anda. Aí sim, nós ficamos entristecidos e desmotivados. Então, a Joana diz para a gente nunca usar essa desculpa. E já imaginando que a gente usaria essa desculpa, Kardec pergunta para os espíritos, né, qual é o limite do trabalho? Porque tem que ter um limite aí, não é? Porque eu tenho que tirar férias, eu tenho que descansar, eu tenho que ter o lazer, que também é importante para o nosso bem-estar. Mas os espíritos responderam, o limite das nossas forças. Ora, se você está ali com 50 anos, não é? Trabalhou a vida inteira, tudo bem, se aposentou, não precisa parar, não é?
Ou então você tem 18 e o seu pai tem lá uma condição que você também não precisa nem estudar. E olha que para as crianças, para os adolescentes, o estudo é o trabalho deles. Uma criança pequenininha que vai lá na escola, no primeiro ano, no segundo, o estudo é o trabalho, é a atividade segundo a capacidade, a faixa etária dele. Então, se a gente está disposto, tem saúde, não é? Alguns têm limitações, mas mesmo com limitações de saúde, há tanta coisa para fazer, tanto trabalho. Às vezes a gente não pode se locomover, mas pode trabalhar em casa. Quando a gente lê uma obra espírita, está trabalhando em prol do nosso desenvolvimento espiritual, porque ela é rica de informações para o quê? Para que a gente possa pensar, refletir, achar caminhos para melhor conduzir a nossa vida. Quando a gente qualifica, não é, aquilo que a gente assiste, aquilo que nos influencia, os ambientes para os quais nós vamos, tudo isso faz parte do trabalho do nosso pensamento, das nossas escolhas. Então, Kardec, os espíritos responderam para Kardec, é o limite das nossas forças. Então, se a gente está se sentindo bem, se a gente tem condições, a gente precisa continuar trabalhando. E é mais ou menos assim, nós precisamos ser bem autocríticos, eu acho. Nós precisamos sentar à noite, quando nós estivermos lá orando, conversando com Jesus, fazendo o nosso evangelho, e refletir, será que eu estou dando todo o meu melhor? Que eu estou dando toda a minha energia em prol do trabalho, em prol do movimento, em prol da ação na minha vida? Como é que eu estou ocupando as minhas horas? As minhas horas estão sendo ocupadas por coisas produtivas? Os resultados que eu quero almejar, que eu quero conquistar, o que eu tenho feito tem ajudado nessa caminhada? Porque às vezes a gente quer assim um emprego melhor, mas a gente não estuda, não faz um curso, não se capacita em alguma coisa. E como é que esse emprego melhor vai chegar? Cair do céu a gente já aprendeu que não vai, não é? Eu quero ter mais amigos, mas eu fico dentro de casa, não saio nem do portão para varrer a calçada, falar um oi pro vizinho. Quantas pessoas moram no prédio hoje, né, que é vertical, e cruzam com as pessoas dentro do elevador, nem bom dia falam, não consegue identificar se é um visitante ou se é um vizinho. E como é que nós vamos ter mais sorrisos que fazem tão bem para a nossa vida? Não desce para o play, né, para acompanhar sua criança brincando, conhecer os amigos das suas crianças. Tem tantas coisas que a gente pode fazer e a gente não faz. Então a nossa hora tem sido ocupada de coisas que vão efetivamente nos ajudar naquilo que eu quero conquistar. A gente fala do Evangelho de Jesus, que é tudo tão difícil, e é mesmo. É difícil a gente perdoar. A gente não pode se iludir, fazer uma vista grossa de que são coisas fáceis de conquistar. Eu até brinco com alguns companheiros que teve uma época que eu achava que eu já estava boa de perdão, sabe? A lição do perdão eu já aprendi. Então, assim, eu não tinha mágoa de ninguém, estava bem tranquilo. Aí, aconteceu um problema na minha vida com uma pessoa e deu aquela fisgada no coração. Eu falei, nossa, que triste, né? Toma guarda. Então eu imaginei que é igual um videogame, jogo, esses games, né? Não tem os níveis? Nível 1, 2, 3. Então quando você vai melhorando, você acha que você chegou no nível 1, a vida manda o nível 2, né? E aí vai mandando 3, 4, 5, 1000, 2000, porque a gente vai chegar lá no estado de perfeição. E ninguém vai chegar no estado de perfeição não trabalhando o sentimento, a emoção, o pensamento, não suando para conquistar as coisas, porque a gente efetivamente precisa trabalhar. Então, quanto mais a gente conseguir rechear a nossa vida com atitudes, com trabalho, com tarefas, com atividade que vão fazer com que a gente chegue no objetivo, melhor. Então, voltando, o evangelho é difícil? É difícil perdoar, é difícil ter paciência, é desafiador, não é? É tolerar, é desafiador não julgar, olhar para uma pessoa
que está assim, que tem uma diferença e não julgar, é muito difícil. E aí, o que nós temos feito, não é? Qual, dentro da nossa rotina, dentro do nosso tempo, o que efetivamente a gente tem feito para chegar no resultado, para atender esses convites do Evangelho. A gente aprende que a oração e o trabalho andam ali juntas, não é? Que nós precisamos orar, porque orar é a forma que nós temos de se ligar com Deus. Ok. E aí, tá fazendo? Aí a gente passa na orientação, não é? Recebe lá todo aquele conforto, aquele incentivo, recebe a instrução para fazer o Evangelho no lar. Aí passa um tempo e tal, e aí, você está fazendo o Evangelho no lar? Ainda não consegui. Não tem dia. Poxa vida, se a gente quer estabelecer uma rotina onde os amigos espirituais vão estar lá no nosso lar, que a gente aprendeu isso, não é? Vão estar protegendo o nosso lar, elaborando um cordão fluídico em torno do nosso lar, e a gente não faz, não constrói esse momento, não facilita para que eles possam se aproximar. É tão importante a nossa oração individual, aquele momento, e a gente não faz isso, não tem ali na semana, não é? Um minuto, 2, 3, a gente faz o Pai Nosso que está no céu e acha que já resolveu. E não é assim, porque a conversa com Deus não é aquela que nós vamos abrir o coração, vamos ser sinceros, falar com Ele de uma reflexão que a gente teve sobre uma dificuldade e pedir ajuda para que Ele possa nos orientar sobre como trabalhar em prol da melhoria. Eu preciso conhecer mais a doutrina. Não entendo nada. Tem que ler muita coisa. Aí a gente divulga, abriram as inscrições para o curso básico. Aí você fala, terça-noite é o dia da academia. Não vou. Sábado de manhã, que é isso? Sábado é o dia da feira. É assim mesmo. Parece assim que a gente está tratando com ironia, mas são essas as justificativas que a gente ouve. A falta de tempo, não é? Por quê? Porque a gente está usando o nosso tempo de uma maneira tão inapropriada que a gente não consegue achar nele brechas para colocar as coisas apropriadas. Não tem um ditado que diz, você quer que alguém faça alguma coisa, pede para alguém que está sempre ocupado, né? Porque ele dá um jeito, porque aquele que não faz nada, sempre vai ter uma desculpa para continuar não fazendo. Isso é verdade, isso é verdade. Então eu não vou estudar no curso básico porque os horários... Tem gente, é lógico, que faz faculdade. Eu estou extraindo, não é? Para a gente refletir as desculpas que às vezes a gente coloca. E não só para as questões espirituais, mas nós estamos reforçando aqui, porque Jesus falou, não foi? Buscai primeiro as coisas espirituais, que o resto, a providência divina vai nos ajudando a conduzir. Por quê? Porque eu preciso ser forte, eu preciso entender que aquilo que eu estou vivendo vai fazer com que eu supere. Se é alguma doença física, meu espírito está ficando saudável. Então, se eu não estudar, às vezes eu tenho dificuldade, então vou estudar em grupo. Vou ouvir a opinião de um, a opinião do outro, a reflexão, e aí vai ficar mais fácil a leitura. Quantas pessoas que podem estar nesse salão que, estudando em grupo, conseguiram, não é, o entendimento maior sobre a doutrina? Então, a nossa casa, por exemplo, tem trabalho todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e a gente não tem horário para vir. Tem gente que não tem, infelizmente não tem. Será que não tem? Ou que não conseguiu ainda ver a importância que é para poder estudar, para poder trabalhar, para poder realizar algo produtivo, algo que efetivamente vai colaborar com aqueles objetivos que nós temos aprendido e são essenciais na nossa vida. Nós temos aqui a evangelização infantil de segunda à noite e de sábado de manhã. E de sábado de manhã nós temos, acho que de 120 crianças, só vem aumentando para mais. É bastante criança, gente, mas poderia ser um número maior. Mas a gente sempre parabeniza os pais que vêm 9 horas da manhã
trazer a sua criança para tomar um passe, para passar no intercâmbio, para fazer uma assistência de curas, para estar na evangelização desde pequenininho. Para quê? Para adubar ali no coração dela aquela sementinha do evangelho e ela poder, quando vê uma situação, ir discernindo dentro da capacidade dela aquilo que é certo fazer, aquilo que Jesus ensinou. Então, quando nós conseguimos interiorizar a importância do trabalho, se motivar para ele, não importa qual seja, todos são úteis, todos nos cabem, porque a vida tem altos e baixos e a gente vai aprendendo a lidar com isso aqui, ó, com o coração, com a razão, com a emoção. E aí, quando nós tivermos uma situação mais desafiadora, a gente tem todo esse recurso da espiritualidade, a gente tem toda uma experiência de trabalho. Para quê? Para aproveitar e ter uma resposta melhor à vida. Só que se a gente não fizer isso, o amigo tempo não vai ajudar. Porque quando Jesus diz que ele é um talismã, de fato, né? Ele é algo que, conforme a gente vai construindo, não vai perdendo, né? Não vai perdendo tempo, lá na frente a gente vai ver que aproveitou bastante. O espírita, né, que acredita na continuidade da vida, às vezes está numa situação desafiadora e fala assim, vou deixar para a próxima encarnação, não é? Tem os espíritas que brincam assim, a gente brinca o tempo todo, mas isso é sério, a gente não pode deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, aquilo que a gente tem um minuto precioso hoje para realizar. É igual vir no salão, não é? O que acontece? A gente vem pro salão, se o Celestino fala, vamos desligar o celular, né? A Lúcia, quando fala, é mais incisiva, né? A Lúcia, vice-presidente da nossa casa, não sei se ela está assistindo, foi só uma brincadeira, mas ela fala sério, não é? Por quê? Lógico. Às vezes a gente deixa no Vibracal e aí, vamos imaginar que é um jovem, né? Os jovens estão toda hora publicando no Face. Aí o que acontece? Toca lá. Aí ele acha alguém curtiu. Ou então é uma mensagem no WhatsApp. E aí a gente desvia a atenção. Os minutos aqui com Jesus são tão poucos, mas tão preciosos, que a gente precisa qualificar. E qual é o nosso trabalho? Trabalho de concentração, quando nós estamos aqui. Aí termina a palestra, eu vou fazer assistência, aí tem gente no celular, tem gente conversando, e os espíritos, eu imagino, eu não vejo, tá? Mas eu imagino que eles estão assim, ó, de braço cruzado esperando. E aí, vai ou não vai, né? Será que ele vai pensar em Jesus para a gente fazer aquela ligação e dar a ideia que ele está tanto querendo? Mas ele está batendo papo, não está aproveitando o tempo dele de forma produtiva. Tem um vídeo do Amigos da Luz que fala do Evangelho no Lar, e é mais ou menos assim, a menina esquece do Evangelho no Lar, e aí os espíritos ficam esperando e tentando soprar para ela, inspirar, né? Mas ela não está nessa condição. Por quê? Porque ela não está aproveitando o tempo dela da melhor forma possível. Então, esse talismã, essa forma de agir, o trabalho que nós podemos realizar, não importa a idade, não é? A gente vê aquelas senhoras que trabalham nos hospitais, que contam histórias para as crianças. Na nossa evangelização infantil, a gente tem senhoras. Por quê? Porque, será que eu consigo? Consegue, todo mundo consegue. Porque precisa o quê? De boa vontade. Precisa saber que o que está fazendo é produtivo. E é isso que nós gostaríamos. Então, se a gente voltar com aquilo, o ano só começa depois do carnaval, não é? Nós vamos ficar esperando para realizar as coisas? Se nós temos um negócio, nós vamos esperar depois do carnaval para prospectar cliente? Não, nós vamos trabalhando, né? Porque pelo menos nós temos aí 4 dias, né, de atividade. O que nós já passou o sábado, o domingo, que nós teríamos da mesma forma. Hoje é segunda. O que nós fizemos? Amanhã tem mais um dia. Para alguns tem mais meio, para outros mais um dia. Então, pelo menos mais 2 dias a gente tem, não é? E aí aquela faxina? E aquela gaveta que nós precisamos arrumar? E aquele livro que a gente nunca tem tempo de ler, não é? A gente foi para a praia, levou o livro? Imagina, estou lá sentadona, curtindo o sol, protetor solar 60, vendo a vida passar.
poxa, vamos ler aquele livro então, 4 dias. Tem livro que dá para ler tranquilamente em 4 dias, porque as histórias são magníficas. Elas mexem com a gente, fazem a gente pensar. Nós temos 2 dias, então quem não leu nenhum livro, tenta ler, porque aí não leu inteiro, vai dar para ler metade, não é? Ou pelo menos um primeiro, um segundo capítulo. Guarda o livro na bolsa. Na hora que estiver num lugar que não tem nada para fazer, abre o livro, leia uma mensagem, ouça uma música que traz incentivo, motivação. É isso que nós precisamos fazer. Então, tempo e trabalho são coisas preciosas na nossa vida. Então, eu não sei quanto tempo ainda tenho, acho que não tenho mais tempo, mas que essa noite a gente possa, na hora do passe, não é? Vocês já observaram que é dito assim, que os médios levantam as mãos, não é? Eles captam os fluidos que nós temos aqui, talvez transmitido pela internet. Eu não sei como que as pessoas estão assistindo essa palestra. Às vezes elas estão na frente do seu computador. Então, nessa hora, ela pode interiorizar e pensar em Jesus. Se elas estão no ambiente de família, elas podem silenciar, igual aqui, apaga a luz, não é? Porque às vezes a luz nos ajuda a concentrar. Aí os médios ficam um tempão com a mão assim. Talvez a gente nunca tenha percebido, não precisa perceber hoje, né? Mas nós percebemos que nós estamos com a mão assim, né? Estamos o quê? Vibrando pelos companheiros que estão aqui. É mais uma energia. E a gente não vai aproveitar? Não vai aproveitar para falar com Jesus? Para pedir para que Ele nos ajude? Para pedir, pode ser que eu não tenha nenhum desafio assim tão acentuado como nós sabemos que alguns companheiros de jornada têm, mas para que Ele nos dê força então, para ter a palavra certa para dizer para alguém que está precisando, para reunir tudo que for possível nesse tempo produtivo, para que quando chegue a nossa hora de enfrentar o desafio, que a gente esteja fortalecido. Então, o convite do Evangelho desta noite é que a gente possa refletir individualmente sobre o nosso tempo e o nosso trabalho. Tentar unir os dois para que eles potencializem as oportunidades que a gente tem de progresso, porque é da lei da vida também o progresso. Muito obrigada pela atenção.